E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! Meus amigos, se vocês achavam que já tinham visto de tudo no futebol carioca, preparem-se porque a bomba que estourou nos bastidores hoje promete mudar completamente o cenário da temporada. Imagina só, Pedro, sim, ele mesmo, o camisa 9 do Flamengo, artilheiro, ídolo de muitos rubro-negros, agora sendo cogitado no Vasco. Parece coisa de novela, mas o burburinho é real e já está causando calafrios na Gávea e até sorrisos escondidos em São Januário. O que parecia impensável dias atrás hoje é uma possibilidade que começa a ganhar força nos corredores do futebol carioca. Não há confirmação oficial ainda, mas os sinais são fortes. Fontes próximas ao staff do jogador garantem que o clima entre Pedro e a diretoria do Flamengo azedou de vez. E adivinha quem apareceu disposto a oferecer o ombro amigo e uma camisa nova? O rival Vasco da Gama. A reviravolta está no ar e o Rio está em polvorosa. Segundo pessoas ligadas aos bastidores do clube rubro-negro, o estopim dessa crise interna teria sido uma sequência de desentendimentos entre Pedro e membros da diretoria do Flamengo. O atacante, que há tempos já vinha demonstrando insatisfação com algumas decisões internas, teria tido uma discussão acalorada após o último jogo, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. A gota d'água, dizem, foi uma cobrança pública feita por um dirigente durante uma reunião fechada. Pedro, sentindo-se desrespeitado, deixou claro que não aceitaria mais esse tipo de tratamento. O clima ficou pesado, o vestiário esfriou e os empresários do jogador começaram a sondar o mercado. Ninguém esperava que um dos primeiros clubes a demonstrar interesse fosse justamente o Vasco. Mas no futebol tudo é possível, principalmente quando os egos falam mais alto do que a razão. Fontes próximas ao jogador relatam que Pedro ficou extremamente incomodado com o que classificou como falta de valorização por parte da diretoria flamenguista. Mesmo sendo um dos principais nomes do elenco, com números expressivos e uma postura sempre profissional, ele teria sentido que sua importância vem sendo minimizada. Além disso, há rumores de que o Flamengo estaria nos bastidores articulando a chegada de outro centroavante, o que só aumentou a irritação do camisa 9. Com um ambiente cada vez mais tenso, não demorou para que empresários ligados ao Vasco entrassem na conversa. O clube cruzmaltino, que busca nomes de impacto para reforçar o elenco, viu em Pedro uma oportunidade rara de dar uma resposta à altura aos seus torcedores e, de quebra, abalar o emocional do maior rival. É claro que a possibilidade de Pedro vestir a camisa do Vasco seria para muitos quase uma heresia. O jogador tem história no Flamengo, já levantou taças importantes e conquistou o carinho de parte da torcida. Mas o futebol é, acima de tudo, imprevisível. E os exemplos de jogadores que trocaram de lado em grandes rivalidades não são poucos. Do lado vascaíno, a empolgação é real. A diretoria do clube ainda mantém o silêncio oficial. Mas o clima nos bastidores é de entusiasmo. Há quem diga que uma proposta já teria sido apresentada informalmente, com valores que agradariam tanto ao jogador quanto ao seu staff. O Vasco quer crescer, quer voltar ao protagonismo e trazer um nome do calibre de Pedro seria um recado claro de que o clube está disposto a ir além das promessas e partir para a ação. No Flamengo, o assunto ainda é tratado com muita cautela. O clube sabe do impacto que uma saída de Pedro causaria entre os torcedores e principalmente da repercussão que seria vê-lo vestindo a camisa do arquirrival. Por isso, apesar do desgaste interno, a diretoria tenta manter a compostura e ainda busca reverter a situação. Mas a relação parece ter chegado a um ponto crítico. Nos treinos, Pedro já não demonstra o mesmo entusiasmo. Nos bastidores, fala-se até em um pedido formal de liberação, caso não haja uma mudança de postura por parte do clube. E enquanto isso, o Vasco observa atentamente. A janela de transferência se aproxima e, com ela, a chance de um dos movimentos mais inesperados do futebol brasileiro recente se concretizar. O curioso é que nos últimos meses, Pedro já vinha sendo alvo de sondagens do exterior, especialmente de clubes do futebol europeu e árabe.
Mas o que ninguém esperava era que a reviravolta viesse de tão perto. A torcida vascaína, sempre sedenta por boas notícias, já começa a se movimentar nas redes sociais. Muitos tratam a possível chegada do atacante como um troco histórico. Ao Flamengo, lembrando de situações passadas em que o rival levou peças importantes do elenco cruzmaltino. Se a negociação avançar, o clássico carioca ganhará contornos ainda mais quentes. E Pedro, que já era protagonista, pode virar o personagem principal de uma das maiores novelas do futebol carioca dos últimos tempos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que Pedro toparia mesmo essa mudança? Pessoas próximas ao jogador garantem que, apesar do respeito ao Flamengo, ele está disposto a ouvir propostas, especialmente se elas vierem acompanhadas de um projeto sério e da promessa de valorização profissional. No Vasco, ele teria não só o protagonismo garantido, mas também o carinho imediato de uma torcida que sonha com dias melhores. Além disso, a diretoria cruzmaltina estaria disposta a oferecer um contrato robusto, com bônus por desempenho e participação ativa no planejamento do elenco. Ou seja, não é só sobre mudar de clube, é sobre mudar de ambiente, de narrativa e, quem sabe, até de legado. O que também chama atenção nessa história é o silêncio do próprio Pedro. Até agora, nenhuma declaração pública foi feita. E no mundo do futebol, o silêncio costuma dizer muito. Quem conhece o jogador sabe que ele é discreto, evita polêmicas e raramente entra em confronto direto com os clubes pelos quais passa. Mas o fato de ele não ter se posicionado em defesa do Flamengo, mesmo diante dos rumores, alimenta ainda mais as especulações. Há quem diga que nos bastidores ele já teria até dado sinais positivos à diretoria do Vasco. E se isso for verdade, o desfecho pode estar mais perto do que se imagina, a tensão cresce a cada dia e os próximos passos serão decisivos. Enquanto isso, os bastidores do futebol carioca fervem, a imprensa tenta arrancar alguma confirmação, os torcedores se dividem entre a incredulidade e a empolgação e os rivais observam com atenção. Pedro no Vasco seria uma virada de mesa histórica, uma jogada que poucos teriam coragem de executar. Mas, ao que tudo indica, estamos diante de uma possibilidade real. O futebol, meus amigos, não perdoa desafetos, e quando um clube rival aparece disposto a oferecer tudo aquilo que o atual se recusa a entregar, o jogador não pensa duas vezes. É orgulho, é carreira, é futuro. E Pedro, ao que parece, está pronto para dar o próximo passo, seja ele qual for. E aí, será que o camisa 9 vai mesmo trocar o vermelho e preto pelo branco e preto? Será que teremos Pedro balançando as redes em São Januário? Ou será que tudo isso não passa de mais um capítulo das sempre agitadas novelas do futebol brasileiro? O fato é que onde há fumaça, há fogo. E esse fogo já está queimando há dias nos bastidores do Rio. Preparem-se, porque se essa transferência se concretizar, estaremos diante de uma das maiores reviravoltas do futebol moderno. Continuem ligados, porque essa história ainda vai render. E muito! Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.